Muita gente procura aquele tipo de pregador que leva-nos ao encontro com o Cristo milagreiro. Muitos procuram em Jesus apenas o milagre. Quase que vive a superficialidade da fé. O que me encanta em Jesus, enquanto cristão, é esse Jesus que me leva a refletir a vida, a refletir as minhas escolhas, a refletir a existência humana. Platão, o filósofo grego, certa vez disse que uma vida não vivida ou não refletida não merece ser vivida. Uma vida em que nós não nos interpelamos, que nós não perguntamos, que nós não mergulhamos em nós mesmos para nos reencontrar e ao mesmo tempo reencontrar com o próprio Deus que habita em nós, não vale a pena ser vivida. E aí vivemos na superficialidade e não no profundo da existência humana. É isso que eu queria pensar com esse pressuposto, o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Degustar o chamado e a vocação deste apóstolo que nós hoje celebramos, Natanael, ou Bartolomeu. Eu queria que você repetisse comigo isso. Jesus, diga isso. Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita. De verdade. Um homem sem falsidade. É esse Jesus que mexe comigo, com a minha vida, com o meu caráter, com a minha essência, que eu procuro todos os dias refletir. O que será que Jesus vê e pensa ao nosso respeito? Aqui em Natanael ele viu um homem sem falsidade, portanto um homem autêntico. Mas e a mim, e a você, na sua singularidade? O que será que Jesus está vendo e o que será que Jesus está falando ao nosso respeito? A gente falar sobre Jesus não é nenhum problema, porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus, irrepreensível. Mas o que será que Ele fala ao nosso respeito? O tema de hoje é pensar a autenticidade. Uma vida sem falsidade significa uma vida que o tempo todo nós tentamos corrigir as nossas hipocrisias. E não dá para a gente falar da hipocrisia dos outros. É preciso falar da hipocrisia que habita em nós também. A palavra autêntico, na língua portuguesa, nos leva à sinceridade. Mas na língua grega, autênticos significa aquilo que é original, o que faz por si mesmo. Por isso que na língua grega, quando se falava em autêntico, em autenticidade, em autênticos, já se pensava, por exemplo, num documento que era escrito a próprio punho, ou num texto escrito pelo próprio autor. Trazendo a expressão autênticos da língua grega para os dias atuais, nós vamos compreender que autêntico é ser você mesmo. E no segundo momento, o autêntico é justamente aquele que é o autor da sua própria vida. Eu não vivo simplesmente a vida dos outros, eu vivo a minha. Eu não terceirizo a minha história, a composição da minha história, a escrita minha existencial. Não, eu a escrevo. Eu tomo as rédeas da minha vida e da minha existência. Nós muitas vezes queremos que o outro escolha
no nosso lugar. Nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Aí, nós culpamos o outro para que a gente fique numa boa para dizer, tá vendo? Foi o outro que errou. Não, porque eu entreguei as rédeas da minha vida nas mãos de terceiros. O autêntico não vive de plágio. O autêntico não vive copiando o outro. O autêntico vive a partir de si mesmo. É esse o homem que Jesus estava vendo, um israelita autêntico, um israelita sem falsidade, um israelita sem hipocrisia. E aí, minha gente, eu estava lendo há um tempo atrás um dramaturgo, um poeta, chamado Edward Cummings. Esse cara é um cara muito interessante, porque ele fala muito sobre a existência humana, e isso me interessa muito. Edward dizia, em uma de suas poesias, que a batalha mais dura que o ser humano enfrenta noite e dia, essa é a mais dura que nós travamos, é a batalha da gente ser a gente mesmo, quando o mundo quer nos transformar em outro que não na gente mesmo. As pessoas muitas vezes se irritam com o que a gente é. As pessoas querem que nós representemos um papel o tempo todo. O mundo da hipocrisia é aquele mundo meio que anestesiado, onde o autêntico é chamado de grosso, porque incomoda essa tranquilidade anestésica da hipocrisia. Mas aí nós entendemos ao mesmo tempo, pegando aqui Kuhn, esse dramaturgo e poeta norte-americano, para entender o pensamento desse camarada, eu não estou falando de uma ditadura da autenticidade. Ah, o autêntico tem que ser uma pessoa grossa, uma pessoa inflexível. Não, não é isso. É claro que eu terei que me adaptar, eu tenho que ser uma pessoa flexível, uma pessoa que pensa, uma pessoa crítica, uma pessoa que volta atrás, uma pessoa que reconhece os seus erros, mas sendo eu mesmo. Convicto daquilo que eu sou, de quem eu sirvo, e quem é o Deus que me chamou, como chamou aqui Natanael. E aí eu percebo justamente aqui, minha gente, que autêntico ser eu mesmo. Diga isso comigo, ser autêntico. Ser autêntico. É ser eu mesmo. É ser eu mesmo. Eu não preciso ficar toda hora justificando quem eu sou. Eu não preciso o tempo todo ficar provando quem eu sou. Eu quero ser simplesmente eu mesmo. Ao mesmo tempo eu posso pensar que eu não preciso ficar o tempo todo tendo que falar para as pessoas, olha, é assim, é assado, eu sou... Não, eu sou assim. Claro, com educação, com amabilidade, mas sendo autêntico. Quando eu olho para este evangelho, eu percebo que o ser autêntico é simplesmente ser. E aqui é existencial, ser eu. Já perceberam que quantas vezes nós temos que ficar justificando para a gente mesmo, isso que é pior. Por exemplo, sexta-feira você resolve abrir uma garrafa de vinho e tomar uma bela taça de vinho. Aí tem que ficar justificando para você, bom, eu vou tomar essa taça de vinho porque eu mereço, porque eu trabalhei a semana inteira. Tome a tua taça de vinho. Eu vou para a praia nas férias, justificando para todo mundo. Eu vou para a praia porque eu trabalhei, porque eu renunciei, porque eu não tenho dinheiro. Vá para a praia e ponto final. Seja você. Segunda-feira eu não estou a fim de malhar. Eu vou comer uma coxinha com ketchup. Senta e come. Ah, eu tenho que justificar. Não justifique nada, seja autêntico. Seja você. A gente vive uma vida inteira justificando para a gente mesmo, ou para os outros,
aquilo que faz parte da nossa essência, minha gente, está errado. É por isso que somos tão infelizes. É por isso que somos assim, tão cabisbaixo, tão para baixo, tão estranhos. O autêntico se livra de todas as imagens, todas elas, que o outro ou os outros querem impor. As pessoas muitas vezes fazem uma imagem da gente e quer que a gente corresponda com a imagem que ela fez sobre a gente. Não. Eu quero justamente nesse contexto que todas as imagens que fizeram ao meu respeito desvaneçam-se. Às vezes a carência do outro cria uma imagem ao meu respeito e me coloca lá no pedestal. Opa, Deus é só um. Eu tenho o direito de ser eu mesmo, direito de ser limitado, direito de errar, direito de cair, direito de pecar e direito de ser resgatado pelo amor e pela misericórdia do Deus que eu acredito e que eu adoro. Este é Natanael. Ao mesmo tempo, minha gente, precisamos ficar livres quando se fala em autenticidade no contexto psíquico, teológico, filosófico e psíquico. Nós pensamos autenticidade em dois momentos específicos, claros. Primeiro, ser livre exatamente da minha autodesvalorização. Eu não mereço, não é para mim, eu sou um erro, é por isso mesmo, porque eu não nasci para dar certo. Pronto. Ou então, a supervalorização tem que ser correto o tempo todo, perfeito o tempo todo, tem que estar tudo sobre controle, o tempo todo a pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo, e aí você vai vivendo papéis, representando papéis, vivendo de clichês. E quando chega em casa, a máscara cai. Porque em casa não tem maquiagem, não tem máscara. Em casa nós somos a gente mesmo, somos o que somos. As pessoas têm que aprender a respeitar aquilo que somos. E você tem que aprender a pôr limite nas pseudo-imagens que os outros fazem ao teu respeito. Isso é ser autêntico, sincero, honesto, a partir de si mesmo. Mas aí, olhando ainda para esse texto, eu percebo justamente que, quando represento papéis, não sou eu, não me sinto bem, e no fim do dia, eu serei um frustrado. Quando eu sou eu mesmo, tenho as rédeas e a composição da minha história e da minha vida, ainda que eu tenha falhado, eu estou bem, estou saudável, porque eu fui eu durante todo o momento, todo o tempo. Já perceberam? Quando alguém faz uma imagem a nosso respeito, elas começam a nos dominar a partir desta imagem. E aí você vira escravo da imagem que o outro tem ao teu respeito. Então você começa a querer exatamente ser o que o outro quer que você seja. Isso aqui não é liberdade, isso aqui é escravidão, não é autonomia. Quando você um dia parou, o Espírito Santo te iluminou, e você percebeu que uma vida inteira você representou papéis, que uma vida inteira você foi um ator, uma atriz, e você resolve ser você mesmo pela primeira vez, aquele que a vida inteira sequestrou o teu eu, vai dizer: como eu estou decepcionado com você. Nunca esperei que você fosse assim. Claro, você sempre imaginou-me, você nunca permitiu se garimpar e entender quem eu sou.
que me encanta em Jesus, vou dizer para vocês, é que Jesus chama os discípulos, chamou os 12, eu e você, permitindo ser o que a gente é. Segundo, o que me encanta em Jesus de Nazaré é a liberdade que Ele me dá para escrever a minha história conectada à história dEle. Um Jesus que não escreve a minha história, mas me entrega um lápis e uma borracha, porque Ele sabe que eu vou errar e você também, para que eu possa apagar esse texto, me dá uma folha em branco, para que eu possa então redigir a minha história junto da história dEle. Pedro foi se transformando, mas a princípio um Pedro autêntico. Grosso, é verdade, ríspido, é verdade, mas era ele mesmo. Um Pedro, para quem foi à missa ontem, um Pedro capaz de dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e para quem for à missa no próximo domingo agora, vai ver a segunda parte desse mesmo texto. O Pedro que depois vai chamar Jesus no lado, repreender, vai dizer, afasta de mim, Satanás. Era um Pedro autêntico, que precisava ser moldado, sim, mas autêntico. Eu queria que você pensasse comigo, para eu terminar essa minha reflexão, alguns pontos fundamentais, tendo como base este evangelho e essa expressão. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Portanto, um homem autêntico. O autêntico vive em harmonia com a sua essência. O hipócrita vive em desarmonia com a sua aparência. O autêntico, ele mostra a cara do jeito que ela é. O hipócrita esconde a cara e mostra a máscara. O autêntico, ele é. O hipócrita não é. Ou seja, quando eu falo em autêntico, eu estou dizendo, o autêntico é ele mesmo. O hipócrita representa um papel. Mas sabe o que é lindo? É que nós servimos um Deus autêntico. Ou a gente, por conta própria, vai tirando essa máscara, vai arrancando essa máscara. Estou falando da minha e você da sua. Ou o Espírito Santo vai tirar. A gente precisa parar e refletir. É esse Jesus que me encanta. Não é simplesmente o cara que tirou Lázaro do túmulo. Não é o cara simplesmente que curou o leproso. Não. Eu seria mentiroso se eu dissesse que não me encanta. Encanta, mas não tanto quanto esse Jesus que me faz olhar para mim mesmo. Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, disse em uma de suas obras que perguntar é mergulhar no abismo. Os 4 evangelhos, tem um Jesus, se você não sabe, vai aprender isso agora. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um Jesus que faz mais de 250 perguntas. Existem mais de 250 perguntas de Jesus nos 4 evangelhos. O que é perguntar? É desvelar, tirar o véu.
ver as claras. É esse Jesus que me questiona, que me incomoda, que me faz mergulhar no meu abismo e tentar enxergar quem é o Fernando, quem sou eu, onde estão as minhas hipocrisias, as minhas fachadas, as minhas mentiras, e trabalhar aí dentro, com a ajuda do Espírito Santo. Faça você também esse trabalho interior. No final das contas, quanto mais você descobrir os teus erros e trabalhar neles, mais autêntico, mais feliz, mais você mesmo você poderá ser e terá saúde psíquica, espiritual e física. Esse tempo contemporâneo, a cultura atual, nos leva o tempo todo a estarmos preocupados com a casa do vizinho, estarmos preocupados com a grama do quintal do vizinho. E nós nos esquecemos do autoconhecimento, olhar para nós mesmos, tirar essa máscara, assumir as rédeas da nossa vida, pegar o lápis, a borracha e o papel, parar de terceirizar a nossa história e ir compondo a nossa própria história. Já que autêntico, de autênticos do grego, significa ser original. Escrever a história com as próprias mãos. Pronto. Isso me encanta em Jesus. A capacidade de eu olhar para mim mesmo e redescobrir a minha essência. Isso é cristianismo. O contrário, balela. A ele uma salva de palmas.